Agora, eu vou desde já dar aqui uma opinião só. Para mim, as coisas não se estão agravando do ponto de vista tanto militar como político. É o que me parece a mim. Pois é, senhor Sepúlveda. E eu queria começar por, infelizmente aqui, ou felizmente, eu tenho imagens aqui, eu não vou colocar, tá bom, pessoal? Porque são muito chocantes. Eu até publiquei no meu perfil do X com ali uma tarja, né, para quem quiser ver, habilitar, está ocultado o conteúdo. Eu vou deixar o link para vocês aqui no chat ao vivo, mas para quem quiser, é só ir lá no meu perfil, @pharaújo no X. Lá tem imagens. E, senhor Sepúlveda, os números agora já falam sobre Tem organizações que estão falando de 6 mil mortos dentro do Irã. É óbvio que esses números é difícil de comprovar. O regime já admite em torno de 650. Só que estão começando a aparecer imagens como essa que eu publiquei, que são imagens de execução, tá? Inclusive, essas pessoas estão sendo levadas para becos, ruas escuras, e os membros da Guarda Revolucionária do Irã estão executando as pessoas nas ruas. E nesse vídeo que eu postei, tem 2 pessoas que estão baleadas na cabeça, ainda com um pouco de vida, as pessoas tentando fazer ali a manobra cardíaca, né, para tentar manter essas pessoas vivas. E vai se agravando. Nós temos a informação, colhemos com algumas fontes de inteligência, de que o Pentágono está preparando a operação militar. Tá? O Donald Trump ele tem uma reunião agendada para amanhã, como eu informei mais cedo, com o J.D. Vance, com o Marco Rubio, com o Pete Hegseth, que é o secretário da Guerra, e também com o chefe do Estado-Maior do Pentágono. E no meio de tudo isso, nós temos um militar, tá, que está ali situado no Oriente Médio, ligado às forças americanas. Ele disse à Al Jazeera, há algumas horas atrás, que as Forças Armadas americanas estão se preparando e em breve, muito breve, e aí a tendência é nas próximas 24 horas, de acordo com o que nós levantamos, que nós tenhamos aí uma possibilidade que as Forças Armadas eles estejam prontos, caso Donald Trump queira ir para o caminho bélico, assim possa ser feito. Então, existe uma expectativa, e aí que a gente não pode cravar que isso vai acontecer, tá, pessoal? A gente tem que ser muito cauteloso com tudo isso, mas cruzando os dados, cruzando as informações, existe uma possibilidade que isso aconteça amanhã à noite. E também temos aí uma notícia que saiu nas últimas horas, nos últimos minutos, que a gente vai retratar, que é uma segunda parte dessa parte da pauta. Mas eu quero começar por essa, senhor Sepúlveda, que já está mais madura as informações, né, principalmente essa questão agora que envolve a execução de pessoas, porque antes eles estavam atirando nas pessoas no meio da multidão. E agora, inclusive, com as imagens que eu digo, não vou passar aqui no canal, já indiquei onde está. Caso você tenha estômago forte, veja, mas com cuidado, tá? São imagens realmente difíceis de se ver, e o regime está partindo para um tudo ou nada, meu caro amigo. Olha, Paulo, eu acho que é isso mesmo, eles estão partindo para o tudo ou nada, ou seja, uma repressão brutal. Aliás, o seguinte, eles não é a primeira vez que isso acontece, não é? E há um dos dirigentes do Irã que é o carniceiro de Teherã, né? Exatamente por ter comandado repressões nesse estilo, num estilo verdadeiramente brutal. É curioso que nós não vemos nenhum choro, nem ranger de dentes desse pessoal que gosta tanto de falar de direitos humanos, porque aí estão sendo, não apenas atirando nos manifestantes, mas estão executando pessoas nas ruas, o que é uma brutalidade e é completamente contra qualquer Estado onde existe direito
ou qualquer coisa parecida. Só que, Paulo, eu não sei se é o caso de falar já, mas me parece que nós devíamos aqui fazer uma consideração. É claro que, neste momento, há toda essa repressão, mas o problema do Irã não se cinge à repressão do regime. O problema do Irã é um regime que, a toda hora, finge querer uma negociação, depois usa os tempos da negociação para elidir essas negociações e volta a ser uma ameaça, como nós estamos vendo no caso. No momento, o Irã está tentando restaurar todo o seu programa de mísseis. Não é ainda falar de questões atômicas, eu estou falando nucleares, eu estou falando do programa de mísseis. Portanto, essa é uma das situações que nós temos agora, antes dessa repressão, nós temos como devemos considerar, portanto, o Irã está restaurando todo o seu programa de mísseis para poder atacar Israel, para poder fornecer também para operadores no Oriente Médio. Depois, o Irã continua a armar e a alimentar o Hezbollah, particularmente no Líbano. Portanto, vejam que isso já vai ficando claro que o problema não é apenas a repressão, e continuam os esforços do Irã para o seu programa nuclear. Isso tudo acompanhado de ajudas muito sintomáticas da China e da Rússia, em todas essas coisas de restaurar programa de mísseis e tudo mais. Ontem houve uma declaração do embaixador dos Estados Unidos em Israel, Michael Huckabee. Ele disse o seguinte: pode ser que Israel ataque o Irã sem autorização dos Estados Unidos e que, portanto, eles tomem iniciativa. Essa é uma outra hipótese que nós não podemos deixar de considerar, não é? Nesse momento. Diga, Paulo. E tem ontem um político, né, ligado ao gabinete do Netanyahu, agora eu esqueci qual, ele disse, me perdoem, eu esqueci agora realmente qual o cargo, mas ele disse ontem que o Israel não faria nenhum movimento no Irã sem a coordenação dos Estados Unidos, né? Uhum. A gente vê esse jogo, né, senhor Sepúlveda? É interessante isso que o senhor está trazendo, né? Eu até frisei esse comentário que vinha de Israel pela manhã. Por favor, meu amigo, continue. Bom, depois temos uma outra coisa que eu acho que é muito importante e que nós devemos considerar daqui para a frente nestas considerações que vamos fazer sobre a crise que está havendo no Irã. Claramente, e ainda no programa da análise da semana você passou aquelas imagens que até para mim foram emocionantes, assim, de ver arrancar a bandeira do Irã, da Revolução Islâmica, e restaurar a bandeira do Império da Pérsia, né? Mas nós não podemos esquecer que essas pessoas estão nas ruas fazendo protestos maciços, mas eles estão exigindo a volta do Shah, portanto, do príncipe herdeiro Pahlavi. Aliás, hoje eu até vi que o Jerusalém Post tem toda uma matéria longa sobre a possibilidade da volta do Pahlavi ao Irã. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai ter, agora vai ter uma implicação nas notícias que nós vamos dar daqui para diante, aqui no programa. Portanto, ter esse quadro é importante,
e não centrar apenas na repressão, porque a repressão é um episódio desse regime. Apesar de ser um episódio sangrento, terrível, etc., mas é um episódio desse regime que tem esses problemas todos, e quando as pessoas nas ruas, portanto, o povo do Irã está pedindo a volta do Shah. Muito bem, senhor Sepúlveda. Eu quero só destacar 2 comentários aqui, antes da gente prosseguir. O Liberdade Podcast disse aqui no chat: o que começa a me incomodar é que os parlamentares de direita não lançam nem mesmo uma nota cobrando o executivo, Lula, a se pronunciar sobre o assunto. Olha, o post que eu publiquei, esse vídeo, inclusive, eu enderecei, eu marquei, não que eu seja alguém na fila do pão, né? Mas eu coloquei assim: oi, @LulaOficial. Não vi o senhor comentar sobre o massacre dentro do Irã. Itamaraty, GovBR, teremos alguma nota oficial? Porque, verdade, senhor Sepúlveda, seja dita, né, que bem apontado pelo Liberdade Podcast. O governo não chamou de genocídio, não chamou de atrocidade, nós não temos aí nada que venha do governo Lula, que é alinhado, né, a esse regime terrorista, financiador do terrorismo internacional, e que o Lula se tornou persona non grata em Israel justamente por defender o Hamas. Né? É sempre bom a gente lembrar quem é quem nessa história. Não sei se o senhor quer comentar algo sobre isso, meu caro. Não, perfeito. Eu acho que essa ideia é muito, muito boa, né? Excelente até. Pois é. E sim, novamente, né, a oposição brasileira sempre, enquanto não criarem blocos e comissões de tratamento de questões e começar a olhar para a política internacional com firmeza, a gente vai ter problemas. Ah, PH, mas o Flávio foi lá, conversou com o Jim Jordan, muito bom, mas e porque é candidato a presidente, né? O que mais nós estamos tendo? Ou a oposição aprende a ler o que está acontecendo no mundo, ou o Brasil vai continuar sempre correndo atrás do próprio rabo. Sinto muito em ser franco e direto dessa forma, mas é o que está acontecendo. Tivemos aqui um pix com comentário do Oswaldo Filho, que disse: é triste ver isso. Um abraço para você, Ivan e senhor Sepúlveda. Deus nos abençoe, vocês são o norte. Obrigado, Oswaldo, obrigado, meu caro. E você pode também enviar aí a sua pergunta, né, o seu comentário, pode enviar através de um superchat, você ajuda aqui no nosso trabalho, a gente vai ler aqui, e também você pode fazer através de um pix com comentário, tá certo? Muito bem, vamos lá. Senhor Sepúlveda, ainda dentro dessa mesma pauta, o que o senhor comentou é o próximo passo, porque nós estamos assistindo a repetição de algo que aconteceu ali na Guerra dos 12 Dias. Donald Trump está inclinado a agir dentro do Irã militarmente. Ele já deixou isso claro. Ontem, nós tivemos a informação que o regime dos ayatollahs entraram em contato com o Donald Trump e estavam organizando para fazer uma reunião, e o Trump disse: não sei se vai dar tempo de esperar essa reunião antes de nós agirmos. E agora há pouco, tá? Há coisa de 20 minutos atrás, tivemos a informação publicada pelo The Wall Street Journal, que eu vou ler aqui para os senhores. A Casa Branca está avaliando uma oferta desesperada do Irã para se engajar em diplomacia em vez de conter seu programa nuclear, mesmo enquanto o presidente Trump atualmente tende a autorizar novos ataques militares contra o Irã, segundo autoridades americanas. Alguns assessores sêniores do governo, liderados pelo vice-presidente J.D. Vance, atenção a isso daqui, estão pedindo a Trump que tente a diplomacia antes de retaliar contra o Irã por ter matado manifestantes durante uma revolta de 2 semanas, devido a uma economia debilitada e à repressão do regime, disseram as pessoas ligadas ao fato. Falando no Domingo a Repórteres no Air Force One, Trump disse que Teherã enviou uma mensagem a Washington dias antes, dizendo que estava disposto a iniciar negociação sobre o seu programa nuclear de anos e que os Estados Unidos buscam limitar. Trump disse que uma reunião está sendo marcada, embora os Estados Unidos ainda estivessem analisando opções muito fortes.
Trump ainda não tomou a decisão final sobre o que fará, segundo autoridades, e se reunirá com assessores sêniores na terça, como já comentamos aqui, para determinar a sua abordagem. Bom, senhor Sepúlveda, o ponto aqui que nós temos, né, é esse daqui, ó. Trump atualmente é favorável a atacar o Irã, disseram as autoridades, mas pode mudar de ideia dependendo dos acontecimentos no país e das discussões com assessores. Alguns funcionários disseram que Trump pode atacar primeiro e depois buscar sérias conversas com o Teherã, o que o presidente pareceu sinalizar no domingo. Talvez tenhamos que agir por causa do que está acontecendo antes da reunião. J.D. Vance, embora geralmente resistente a se envolver em conflitos, permanece aberto a atacar o Irã. Segundo uma pessoa familiarizada com seu pensamento, acreditando que o país representa uma ameaça aos Estados Unidos. Vance inicialmente foi cético quanto a bombardear o Irã durante as discussões em junho passado, como disse aqui agora há pouco, antes de Trump ordenar os ataques aos locais nucleares iranianos de Fordow, Natanz e Isfahan. Tá? Autoridades observam que os Estados Unidos, como eu informei no programa da manhã, não possuem um porta-aviões no Oriente Médio, mas Trump ainda pode implantar bombardeiros, caças da Força Aérea ou ativos navais para atacar o Irã. E aqui, senhor Sepúlveda, qual que é o ponto? Primeiro que é o que eu venho dizendo e frisando já nos últimos programas. Olhar a política interna também é valioso para conseguir observar as projeções externas. E aqui a gente tem aquele choque de duas visões de mundo completamente diferentes dentro da Casa Branca hoje. A isolacionista, de J.D. Vance, e a dos falcões, de Marco Rubio. E o Donald Trump, quando se fala de projeção de força, ele está muito alinhado com os falcões, mas depois faz concessões, deixando, entre aspas, o serviço pela metade, por conta da ala isolacionista. E mais uma vez, sempre ele, J.D. Vance, tentando barrar o presidente. Já é a terceira vez que nós temos conhecimento público. A primeira foi do Signal Gate, no ataque aos iemenitas, né, ali do... Qual o nome do grupo, o senhor Sepúlveda, terrorista agora, do Iêmen? Me fugiu o nome. Houthis. Dos Houthis do Iêmen. Obrigado, meu amigo. Tivemos o próprio Irã, na Guerra dos 12 Dias, que ele também foi contra, e agora, novamente, ele tenta barrar uma ação do presidente. Bom, meu caro amigo, como que o senhor enxerga essas informações que vieram a público agora pelo The Wall Street Journal? Deixa eu só pegar aqui quem assina a matéria. Alexander Ward e Natalie Andrews. Por favor, meu amigo. Paulo, vamos fazer um raciocínio simples. Se você tem um regime que, além de ditatorial, persecutório, etc., é um regime que criou ao longo das décadas problemas, falseou as negociações, mentiu, fez todas essas coisas, promoveu o terrorismo. Qual é o caminho mais fácil? Que ele desapareça, esse regime. Vai fazer negociação com essas pessoas outra vez para quê? E isso me parece uma coisa muito assustadora, Paulo, porque é no momento em que a população está na rua, no momento em que a população está pedindo a volta do Shah, a Casa Branca parece estar disposta a jogar um balde de água fria nas pessoas que estão nas ruas e dizer que vamos fazer uma negociação. Essa negociação tem como elemento essencial deixar essas pessoas no poder. Infelizmente, Paulo, é um pouco o que aconteceu na Venezuela até agora. Está acontecendo na Venezuela até agora. Há muitos elementos, cada vez mais elementos. Ainda há pouco vi um artigo do Diário de las Américas que diz isso. Os dirigentes da Venezuela estão enrolando para ficarem no poder. Bom, mas o que é que estão à espera do quê? Estão à espera do quê? Se você vai tratar com bandidos e acreditar em bandidos,
você vai ter a paga que os bandidos dão habitualmente, né? Então, Paulo, eu acho essa opção realmente uma opção que joga um balde de água fria nas pessoas, quer dizer, as pessoas estão sendo mortas e depois aqueles que estão se manifestando recebem esse balde de água fria, que é a possibilidade daqueles que podiam usar força para acabar com essa perseguição e com esse regime. Eu, sinceramente, não vejo isso com bons olhos. Olha, senhor Sepúlveda, eu sei que existe a dosimetria, para usar uma palavra que está na moda aí, e a gente tem que ter um certo cuidado para não criar até como eu posso colocar aqui, não serem justos, né? Mas eu fico pensando, senhor Sepúlveda, em algo que deu uma polêmica bastante grande quando a Magnitsky foi tirada e principalmente o Eduardo Bolsonaro, o deputado que está nos Estados Unidos em exílio, estava liderando, ele fez um texto e nesse texto ele culpava a população brasileira por não ter ido à rua. E ele e ali o Paulo Figueiredo também, na época, né, que assinava junto, recebeu bastante críticas sobre isso, sobre esse trecho. Porque a população brasileira foi às ruas, fez muita coisa. E aí a gente percebe agora o seguinte: os venezuelanos foram às ruas, morreram, sangue correu. Os iranianos estão nas ruas, sangue está correndo. Né? E são situações aí que são até mais graves que a do Brasil. E o que nós temos nesses casos? Será que o problema era realmente povo na rua? Eu não estou, como dizem, né, atacando, jogando fora, falando que tudo que fez não presta, que o Eduardo é ruim. Não é nada disso. Inclusive, eu acho que o Eduardo teve pouco apoio da oposição aqui dentro do Brasil para o que estava sendo feito. Era necessário muito mais, como nós já dissemos várias vezes. Mas será que apoio da população teve? Manifestações teve. O povo encheu as ruas. Malafaia mais atrapalhava do que ajudava. Todas as vezes que o povo mandava uma imagem para o mundo, como dizia o Bolsonaro. A pergunta que fica aqui, e eu não sei, eu não tenho essa resposta, é uma pergunta genuína. Será que o problema é realmente o povo ir para a rua? Não é, senhor Sepúlveda? Acho que cabe essa pergunta aqui com o devido grau de proporcionalidade, com todo respeito às vidas que estão sendo perdidas no Irã. Perfeito. Paulo, eu até vou dizer mais. Não, agora não estou falando de política, não estou falando de nada, mas eu vejo muitas pessoas que comentam em debates na internet, etc. O brasileiro não faz nada. Desculpa, calma aí. Calma aí. Os brasileiros foram inúmeras vezes às ruas, não é? Foram durante anos e anos às ruas. E o que é que aconteceu? Foi criada uma falsa narrativa, foi criada uma perseguição política, foi criada uma perseguição que não para até agora. Não sei se você viu agora, vai haver outra perseguição em cima do general Heleno, por afirmações que ele fez quando estava no governo. Quer dizer, eles montaram um esquema de perseguição política. Então, as pessoas estão receosas. Bom, agora, Paulo, no Irã, o patamar é mais em cima, não é? É matar, executar as pessoas nas ruas, como, aliás, a Venezuela também era. Matar as pessoas. E o quê? Na hora H vai-se fazer uma negociação com essas pessoas que só criaram problemas durante décadas e que empurraram o terrorismo para a frente, continuam a empurrar o terrorismo, por exemplo, ali no Líbano, criando uma confusão tremenda no Líbano, só para falar do Líbano, que tem relações com a Venezuela, profundas com a Venezuela. Enfim, eu acho que são situações que nós vamos vendo e que criam apreensão, porque, por um lado,
Veja bem, por exemplo, imagine que haja um ataque ao Irã, não sei, à Guarda Revolucionária do Irã, e depois todo mundo se senta para falar, como é que é? Pois é. E senhor Sepúlveda, eu estou vendo que o meu comentário acendeu o pessoal aqui no chat. Pessoal, o foco do meu comentário não é se o Eduardo falou ou não falou do povo. Sim, ele falou do povo, depois ele pode ter emendado, mas ele falou do povo, e semana passada, no Paulo Figueiredo Show, o Paulo Figueiredo também falou novamente, ele afirmou novamente isso, tá, no final do programa. É uma posição deles. Eu não estou dizendo que ninguém presta, que é ruim, é isso, não, de maneira alguma. É uma posição. O ponto do que eu estou dizendo aqui não é nem esse. Esqueçam esse ponto. O ponto que eu estou dizendo é, com tudo que nós estamos assistindo nesse ano, será que teria realmente resolvido alguma coisa o povo ter ido para a rua? É isso, esse é o ponto da reflexão. É isso. Esqueçam paixões políticas, se gosta do político A, B, C, não tem nada a ver isso. Esse é só o ponto. O ponto é, será que teria resolvido ir para a rua? Essa é a pergunta, com tudo que nós estamos assistindo. Eu não tenho a resposta, mas eu estou trazendo essa reflexão conjunta aqui com vocês, porque é de se pensar. É de se pensar. E eu não estou dizendo que o brasileiro não tem que se manifestar, não é nada disso. Só que, será que se o povo estivesse nas ruas da Magnitsky, teria realmente continuado? Eu tenho sérias dúvidas quanto a isso. Seríssimas. Também.